As modernas sociedades liberais, ou se preferirmos, as sociedades ocidentais livres, assentam sobre um pressuposto que quase não é preciso formular. As ações externas devem ser tão livres quanto possível, mas na condição de serem compatíveis com ações semelhantes dos outros. Por exemplo, para decidir se devemos mentir ou não, acolher refugiados ou não, pagar ou não pagar impostos, prestar ou deixar de prestar serviço militar, é preciso apurar se é possível que todos façam a mesma coisa sem que a sociedade se desmorone. Alguém que use um anel da invisibilidade para escapar a esses deveres morais ou políticos seria claramente censurável e até responsável perante os tribunais, mas não porque as suas ações sejam pouco generosas ou nobres, como Glaucon sugere a Sócrates, mas porque são imperativos, estamos a falar de imperativos morais e políticos. É uma evidência que as regras se aplicam a toda a gente por igual, mesmo que os indivíduos se encontrem em situações diferentes, pertençam a condições sociais ou regimes políticos diferentes, ou até estejam ligados por certos laços afetivos especiais, particulares. Não faz falta, portanto, o juízo de um homem prudente, no sentido aristotélico, que delibere sobre qual é a ação correta em certas circunstâncias. Não. Os direitos e os deveres são universais e aplicam-se a todos os homens por igual, tanto na Grécia Antiga como na China. As diferenças entre direitos e deveres, segundo o homem, segundo as classes em que pertencem, segundo a nação, segundo a cor ou credo, devem ser progressivamente abolidas porque são injustificáveis. No limite do caminho, a ideia de que todas as obrigações dos homens são sempre iguais por todo o lado levaria a uma moral que podemos chamar cosmopolita. À primeira vez, podemos pensar que os princípios da moral são, em certo sentido, universais e se aplicam por todo o lado, na medida em que os homens pertencem naturalmente a uma sociedade. Pertence à sociedade, acarreta certos deveres morais ou certos deveres políticos, porque a moral tem consequências na esfera política. Mas, já desde Maquiavel, que essa ligação entre a virtude ou a moral e a política tinha sido cortada de rente. Pelo contrário, os princípios da moral, ou a doutrina da virtude, como lhe chama a Kant, e os princípios da lei, ou a doutrina jurídica, para usar a expressão de Kant mais uma vez, são consideradas partes diferentes e separadas da ação humana, para Kant, partes diferentes da moral, que não obedecem aos mesmos critérios. Os princípios universais também não se justificam porque os homens tenham uma natureza semelhante e aquilo que os faz felizes, ou na formação moderna, aquilo que leva ao seu bem-estar, seja fundamentalmente o mesmo. Todos querem viver, todos querem uma vida confortável, têm uma habitação condigna, uma educação. Não. O direito e a autoridade pública devem estar baseados na liberdade, no sentido moderno, um sentido que Kant retoma de Rousseau, mas não no sentido antigo, mas não no bem-estar ou na felicidade dos cidadãos. Na verdade, uma autoridade política que decida ou que pretenda decidir sobre o que é que faz os cidadãos felizes é vista como paternalista e inaceitável na medida que presume que, pelo menos implicitamente, que os indivíduos são incapazes de escolher o que é melhor para eles próprios e que por isso precisam de uma espécie de tutela. A busca da felicidade é assim um assunto de moral privada e a autoridade pública não se deve imiscuir excessivamente nas vidas privadas. Durante a primeira fase da modernidade, com Hobbes, Locke ou mesmo Hume, a natureza humana era o padrão para avaliar o que era bom ou mau para o homem. Agora, porém, deixou de ser o critério da moralidade e menos ainda da política. Hume ainda afirmava que as virtudes são as mesmas por todo o lado. Ele era um pessimista e, portanto, dizia que, por exemplo, se um viajante descrevesse um homem que não é movido pela ambição, pela cobiça, pelo amor próprio, pela vaidade, e ao invés fosse só movido pela amizade, pela generosidade, pelo espírito de sacrifício, e citando, percebíamos imediatamente a falsidade do seu relato e julgávamos que ele era um mentiroso e sabíamos isso com a mesma segurança com que ele
se ele tivesse enchido o seu relato com histórias de centauros, de dragões, milagres e prodígios. Também já ninguém hoje concorda com Locke. Locke estava consciente da diversidade social que existia, falava de sociedades que tinham caído no parricídio, no infanticídio, no canibalismo ou outras monstruosidades, mas ele diz que as virtudes e os vícios são, por todo o lado, as mesmas. Parecia-lhe evidente que o gosto de Paris era igual ao gosto de Atena. Hoje, nós temos a certeza que o gosto de Paris não é igual ao gosto de Atena e que as coisas que fazem chorar e que comoviam os habitantes das duas cidades são coisas diferentes. As leis morais são leis da liberdade e, portanto, não são leis naturais. Os ideais políticos e morais são definidos sem referência à natureza humana. E por esse motivo, talvez, as mais recentes declarações de direitos do homem evitam falar de natureza e falam de direitos humanos e não de direitos naturais. Contudo, o pensador que operou esta mudança fundamental não concluía da variedade da natureza humana ou da variedade de concepções de felicidade nenhuma consequência relativista. Na verdade, podemos até dizer que ele era um dos mais severos filósofos morais. Com efeito, chegou a dizer que nem sequer um potencial assassino era legítimo mentir. Kant disse que uma ação é boa ou correta somente se for compatível com a liberdade de todos, segundo uma lei ou uma máxima universal. Uma máxima é um princípio ou uma regra da ação que indica como se deve agir. Todos os imperativos ou deveres morais devem seguir máximas racionais e a mesma coisa se passa com os deveres políticos. Na doutrina de Kant, o teste que confirma se uma ação é boa é a possibilidade desta se converter em princípio de legislação universal. A universalidade, no fundo, a universalidade é aquilo que toda a racionalidade partilha. Quer dizer, os homens são todos muito diferentes, talvez, mas têm em comum que as suas regras de pensar são semelhantes. Pois a racionalidade agora é a forma, o critério para decidir se uma coisa é boa ou má. Se há dever ou não dever de fazer certa coisa. Quer dizer, não é preciso debruçarmos sobre o conteúdo da ação. Basta imaginar se ela se pode constituir numa lei universal ou não. Portanto, o homem, liberto da tutela da natureza, dá a si mesmo as suas próprias regras. E essa é a essência da verdadeira liberdade ou autonomia. Já não é preciso reconhecer a validade de argumentos a favor de uma sociedade ou de um certo ideal político em função da natureza dos homens. Mesmo que uma certa forma política se tenha revelado como a mais fecunda, ou mais próspera, ou a que mais facilita o florescimento do homem através de séculos de experiência, isso não tem importância nenhuma. O que se chama natureza é só um estádio de desenvolvimento, um passado que existiu num momento remoto, mas que já não é válido no futuro. A partir daqui, o único critério da ação é a razão. A razão substitui a natureza e o dever já não tem nada a ver com o ser, com a realidade. Não é preciso perdermos o tempo a estudar como o homem é. Basta imaginar o que aconteceria se os homens fizessem todos a mesma coisa. Bom, qual é a contribuição fundamental de Kant no contexto em que ele escreve? Immanuel Kant desenvolve o seu projeto filosófico na fase terminal daquilo que chamamos o Iluminismo e que estava então em estado de crise. O Iluminismo tinha resultado da ascensão e do sucesso da ciência moderna nos séculos XVII e XVIII. A física de Isaac Newton, em particular, gerou uma enorme confiança e um otimismo generalizado no poder da razão humana para controlar a natureza e melhorar a vida humana. E um resultado desta nova confiança na razão foi a ideia de que se deviam questionar as autoridades tradicionais. A nova física, que inspirou a confiança iluminista na razão, era fundamentalmente mecanicista, baseada
em átomos, em matéria, em força, em movimento e nada mais. Não tinha, como queixou-se Goethe, cores, não tinha sabores, não tinha nada daquilo que é mais importante para o homem à primeira vista. Mas se a natureza é inteiramente governada por leis mecanicistas e causais, então parece que não há lugar para a liberdade. Quer dizer, que a alma ou a pessoa não pode fazer mais do que seguir as causas que o movem. Não existe nada se não seja matéria em movimento. O enorme sucesso da nova física fez assim surgir dúvidas sobre como estas e outras ideias deviam ser consideradas. Que sentido é que tem a liberdade, ou questionar, ou a crítica, se tudo isto é uma ilusão e que existem átomos em movimento? Portanto, a ciência moderna, o orgulho do iluminismo, a fonte do seu otimismo sobre os poderes da razão humana, ameaçou ao mesmo tempo minar a confiança na razão e com ele os novos princípios morais e políticos que estavam baseados na ideia do pensamento racional livre. Portanto, houve depois, um esforço imenso para justificar as antigas convicções políticas, as convicções políticas liberais, morais e religiosas, em termos do iluminismo, mesmo que isso envolvesse ajustar o significado dessas convicções. Há uma tensão entre a ciência mecanicista e a defesa da liberdade, e esta é a principal razão para a crise intelectual do iluminismo, para o desencanto de Rousseau e para o próprio projeto crítico de Kant, que é uma tentativa de responder a esta crise. O principal objetivo de Kant é mostrar que uma crítica da razão pela própria razão, sem a ajuda da revelação, sem a imposição de restrições pelas autoridades tradicionais, mas também sem cair no dogmatismo racionalista ou empirista dos seus predecessores, é suficiente para estabelecer uma base segura e consistente que permita afirmar de maneira coerente tanto que é verdade tanto a ciência newtoniana como os princípios morais e religiosos e políticos do iluminismo. Com base nessa ideia, Kant estabeleceu os termos para grande parte da filosofia do século XIX e XX e continua ainda hoje a exercer uma influência significativa, alguns diriam até a mais significativa de todas, porque os princípios atuais da filosofia social e política se devem sobretudo a Kant. Numa sociedade ocidental, e muito para além das sociedades ocidentais, América do Sul, muitos países da África ou da Ásia, em geral considera-se que as ações devem ser tão livres quanto possível. As ações externas das pessoas devem ser tão livres quanto possíveis, desde que sejam compatíveis com a igual liberdade dos outros. A minha liberdade acaba onde termina a liberdade dos outros. Mas a maneira como se avalia isto é muito particular, é a ideia de que é possível formular esta regra sob a forma de uma máxima ou de uma lei igual para todos. Por exemplo, é admissível não pagar impostos, se for possível que os outros todos também não paguem impostos. É admissível fugir ao serviço militar, se toda a gente também puder escapar ou negar-se ao serviço militar. É possível recusar refugiados se os outros também fizerem o mesmo, ou há o dever de aceitar refugiados se os outros também fizerem o mesmo. Ora, parece-nos hoje evidente que estas regras se aplicam, estas e outras, se aplicam a toda a gente por igual, mesmo que os indivíduos estejam em situações diferentes ou tenham certos laços particulares, sejam, por exemplo, mães, filhos, tios, amigos, pessoas da mesma nação, pessoas da mesma aldeia, da mesma cidade, com laços afetivos especiais. Quer dizer que, como há regras universais que se aplicam a toda a gente, não é preciso o juízo de um homem prudente para decidir qual é a ação certa a tomar, a ação justa. Os deveres e os direitos morais aplicam-se universalmente a todos os homens, tanto na Grécia como na China,
como na América do Norte, como na África do Sul. As diferenças de direitos e deveres entre homens, segundo a classe, a raça, a nação, etc., devem ser progressivamente abolidas porque são inaceitáveis, injustificáveis. Esta ideia é a ideia de que a moral é, não direi já universal, mas cosmopolitana. Aplica-se a todas as nações, à cosmópolis. Kant é um homem aparentemente sem história. Quer dizer, ele nasce em 1724, em Königsburg, a cidade que atualmente tem o nome de Kaliningrado e faz parte da Rússia. Na época de Kant, essa cidade era a capital da Prússia Oriental, era um porto militar no Mar Báltico, um importante centro comercial mundial e uma cidade muito cosmopolita, onde se misturavam todas as línguas, mas onde a língua principal era o alemão. Como os seus pais eram pietistas, Kant estuda num colégio, o Colégio Friderician, uma escola pietista que recebia alunos dos 8 aos 15 anos. De acordo com os seus biógrafos, Kant detesta profundamente a educação que recebe nesta escola e, enquanto estudante, procura refúgio nos autores latinos que faziam parte do currículo. Esta parece ser a origem das pouco frequentes referências aos clássicos, como Ovídio ou Juvenal, que se encontram dispersas ao longo da sua obra. Kant aparentemente nunca aprendeu grego e nunca estuda os filósofos gregos, de maneira que o seu conhecimento de Platão e de Aristóteles é em segunda ou terceira mão, por exemplo, através das críticas a Francisco Soares, feitas por Leibniz e Christian Wolff. Após o tempo passado no colégio, Kant vai para a Universidade de Königsberg, conhecida ainda hoje por Albertina. Na época, a filosofia que se estuda na Albertina era, no primeiro ano, a matemática, a física, a lógica, a metafísica, a ética, a ciência natural, depois ia-se desenvolvendo, e é no quadro destes estudos que Kant ganha um ávido interesse pela filosofia, quer dizer, pela filosofia e ciência, no sentido amplo. Os estudos filosóficos na universidade eram dominados pela síntese de Wolff, um discípulo crítico de Leibniz, enquanto a ciência, pela qual Kant também se interessava muito, era dominado sobretudo pela síntese definitiva de Newton. Influenciado por tudo isto, a primeira obra publicada de Kant é justamente uma tentativa de mediar uma controvérsia entre Leibniz e Newton sobre a medição das forças. Posteriormente, Kant passa 6 anos como tutor de criança fora da cidade, mas acaba por regressar a Königsberg em 1754 e começa a dar aulas na Albertina no ano seguinte, onde é professor de filosofia durante quase 40 anos. Portanto, não tem nenhuma aventura, não se passa nada, excepto que está consistentemente a ensinar na universidade. Depois de regressar à universidade, publica textos científicos com grande regularidade. Na candidatura para uma posição de ensino, Kant tem que escrever 2 dissertações em latim e consegue uma posição como professor externo, quer dizer, um professor que é pago diretamente pelos alunos que assistiam às suas aulas. E ele tem esse estatuto entre 1755 e 1770, cerca de 15 anos. Os seus trabalhos neste período centram-se na monadologia física, quer dizer, que descreve a interação entre substâncias infinitas e que revelam a influência da filosofia de Leibniz e Wolff. Desde o início da carreira, Kant é também um conferencista popular, quer dizer, a razão por que ele é pago pelos alunos é porque ele, ainda que pouco original, tem a reputação de ser um jovem intelectual promissor e interessante. Apesar das suas pesquisas se desenvolverem na linha racionalista dominante da época, Kant começa a estudar com uma certa simpatia os filósofos emotivistas, sobretudo os escoceses, como David Hume e Francis Hudson, bem como os trabalhos de Jean-Jacques Rousseau. Com um olhar retrospectivo, Kant vai bem dizer que, diz que é visto na introdução aos prolegómenos da toda a metafísica futura, que foi Hume justamente quem, apesar dos seus defeitos e dos seus erros, o despertou do seu sono dogmático de Leibniz e Wolff.
A influência destes filósofos em Kant torna-se cada vez mais clara quando ele começa a desenvolver a sua crítica do racionalismo alemão. Em 1766, Kant publica o seu primeiro trabalho preocupado com a possibilidade da metafísica, que mais tarde se torna o tema central da filosofia para ele. Nesse trabalho, chamado Sonhos de um Visionário, Kant conclui que o conhecimento da alma e da vida depois da morte é impossível porque a razão humana está limitada à experiência sensível. Portanto, ele está já despertado pelo empirismo de Hume e começa a ter dúvidas sobre o racionalismo. Em 1770, quando passa a ser professor interno, recebe a cátedra de Lógica e de Metafísica na Albertina, expande também o seu repertório de conferências. Tem então 46 anos. A sua dissertação inaugural é sobre a forma e os princípios do mundo sensível e inteligência. Quer dizer, como é que nós organizamos a experiência que vem dos sentidos. Kant argumenta que a sensibilidade e mesmo a inteligência, a compreensão, estão dirigidas a dois mundos diferentes. A sensibilidade dá-nos acesso ao mundo insensível, dos empírico dos sentidos, ou seja, à maneira como as coisas nos aparecem, enquanto que a inteligência, a compreensão, nos permite aceder a um mundo inteligível distinto. Um mundo esse corresponderia não ao que as coisas são em si, mas à maneira como nós compreendemos as coisas, nós classificamos as coisas, independentemente de como elas são em si mesmas, nós compreendemos as coisas como elas nos aparecem. Pouco depois muda de perspectiva e afirma que a nossa compreensão não é capaz de conhecer um mundo inteligível separado e abre assim caminho para a tese central da Crítica da Razão Pura, que publica em 1781, segundo a qual o entendimento fornece apenas as formas que estruturam a nossa experiência do mundo sensível, por um lado, os fenómenos, o mundo fenomenal, ao qual o conhecimento está limitado, enquanto o mundo inteligível ou nominal é estritamente impossível de conhecer, incognoscível. Kant passa uma década a trabalhar na Crítica da Razão Pura e não publica quase mais nada entre 1770 e 1781. Mas a publicação da primeira crítica que desencadeia nele uma fúria de produção filosófica. O livro em si mesmo, até porque é um livro enorme, denso, tem uma recepção relativamente pobre e, portanto, em 1783, Kant tenta tornar as suas ideias principais mais acessíveis num ensaio muito mais curto, intitulado Prolegómenos a toda a metafísica futura. É aí que ele se diz despertado do seu sonho dogmático. Segue-se rapidamente a fundamentação da metafísica dos costumes, em 1785, onde ele aplica a mesma intuição fundamental da razão pura, ou dos prolegómenos, à moral. E depois, no ano seguinte, escreve primeiros princípios metafísicos da ciência da natureza e uma nova edição da Crítica da Razão Pura em 1787. E, finalmente, a Crítica da Razão Prática, que inclui a possibilidade de discutir de maneira completa os tópicos de filosofia moral, ou as bases da filosofia moral. E, em 1790, a Crítica da Faculdade de Julgar, que trata de estética e de teleologia, do fim das coisas. Kant publica também uma série de ensaios importantes sobre a política, sobre a filosofia da história, neste período tardio, relativamente fecundo, incluindo um ensaio sobre a história universal como propósito cosmopolita, que sai em 84, a paz perpétua, que sai 10 anos depois, e alguns pelo caminho, ensaios curtos como o início conjectural da história humana, sobre o que era o homem antes da história, bem como a resposta à pergunta o que é o iluminismo. Com os trabalhos compostos nesse período, ele ganha uma fama extraordinária, internacional inclusive, e passa a dominar a filosofia alemã. Em 1790,
anuncia que a crítica da faculdade de julgar encerra o seu empreendimento filosófico, a sua tarefa crítica. No entanto, pouco depois, Fichte, que tinha visitado o mestre em Königsberg, em Kaliningrado, publica anonimamente a tentativa de fazer uma crítica de todas as revelações, que sai em 1792. Trabalho que, devido às afinidades com o estilo de Kant, muitos interpretam como mais uma das críticas, talvez a última crítica de Kant, que sai anonimamente. O equívoco da identificação das filosofias de Kant e de Fichte podia ter sido rapidamente desfeito quando Kant publica A Religião nos Limites da Simples Razão, em 1793, sobre o mesmo tema, mas Kant sente-se ainda assim forçado a demarcar o sempre pensamento de Fichte com uma breve declaração, 6 ou 7 anos depois, em 99, ainda que de facto não seja incompreensível que o hino ao dever de Kant tenha sugerido o hino à vontade de Fichte. Portanto, há uma relação entre eles. Diz Etienne Gilson, com uma certa graça, que às vezes Deus castiga os filósofos dando-lhe discípulos. Várias compilações de apontamentos tirados pelos alunos nas aulas de Kant também foram publicados, já sem a chancela do próprio Kant, e depois de se aposentar do ensino, Kant julga ainda que há lacunas no seu sistema filosófico e propõe-se resolver os problemas numa série de notas sobre a existência de um éter e outras questões físicas. Estas notas, que ficaram inacabadas, fazem parte de um livro publicado posteriormente como Opus Póstumo. Kant morre em 1804, pouco antes de fazer 80 anos. Portanto, Kant, tal como Platão, é um dos filósofos mais longevos da história da filosofia e, tal como ele, um dos mais importantes. Estas ideias a que hoje estamos habituados não foram sempre óbvias, foram formuladas pela primeira vez de maneira clara por Immanuel Kant. Immanuel Kant viveu entre 1724 e 1804, nasceu numa cidade que hoje faz parte da Rússia, na altura era parte da Alemanha, da Prússia Oriental, Königsberg. A família era uma família pietista, um ramo do luteranismo que dava grande importância à oração, às emoções religiosas, e ele foi enviado a um colégio pietista, onde esteve entre os 8 e os 15 anos, detestou o colégio, em geral, mas apaixonou-se pelos autores latinos, não necessariamente filósofos, autores clássicos, e refugiou-se um pouco na cultura clássica, mas na cultura de origem romana. Não conhecia grego, nunca aprendeu grego, não leu os autores gregos, conheceu-os só através das controvérsias que envolveram, por exemplo, o Pascal, mas nunca diretamente. Kant frequenta a Universidade da sua cidade natal, Königsberg, a chamada Albertina, que é ainda uma das universidades mais conhecidas do mundo. E Piaget, na altura, quando ele frequenta a universidade, inclui a matemática, a física, a lógica, não só, mas também a metafísica, a ética e a lei natural. E, em particular, quase todo o ensino estava dominado por Christian Wolff, um discípulo crítico de Leibniz, por sua vez discípulo de Descartes, que era essencialmente um racionalista. Igual influência na universidade tinha Isaac Newton. Portanto, este físico que desenha o essencial da física moderna até Einstein, pois é o que se estuda na universidade que Kant frequenta. Mas não é apenas o que ele ensinou, teorias deles que estuda, mas ele é a bitola pela qual se medem todos os estudos.
e, pela primeira vez, propõe um sistema rigoroso que permite fazer previsões sobre a maneira como funciona o cosmos, o universo físico. Kant acaba a universidade, vai para os arredores da cidade, onde durante 6 anos é professor de crianças jovens, mas regressa em 1754, com 30 anos, e começa a ensinar na Albertina, primeiro como professor externo, portanto, inicialmente pago pelos alunos, embora o seu ensino tivesse de ser aprovado pela universidade, e acaba por ficar aí durante quase 40 anos, reforma-se relativamente tarde, e ganha uma certa simpatia, primeiro, pelos emotivistas britânicos, como David Hume, e lê com muita atenção, é muito influenciado por Jean-Jacques Rousseau. Ele chega mesmo a dizer, a propósito dos emotivistas britânicos, que foi Hume que, apesar dos seus desacordos, que foi capaz de acordar Kant do seu sonho dogmático. Ele escreve isto na introdução aos prolegómenos para toda a metafísica futura, uma obra em que ele tentou resumir o essencial do que tinha dito na Crítica da Razão Pura, mas e onde ele reconhece a dívida ainda que uma dívida crítica ou mitigada. A influência destes filósofos sobre Kant torna-se crescentemente clara, mais óbvia, à medida que ele começa a analisar mais criticamente a tradição alemã racionalista, à qual pertence Wolff, e em 1770, quando ele tem 46 anos, finalmente é indicado para uma cadeira como professor interno, cadeira de Lógica e de Metafísica. Ele amplia o seu repertório de conferências, começa a escrever os livros mais famosos e, sem nunca sair de Königsberg, ou quase nunca, operam uma mudança incrível na maneira como nós fazemos a filosofia e influencia todas as ideias filosóficas, morais e políticas a partir disto. Ele morre em 1804, pouco depois de fazer 80 anos, e o essencial da sua obra original dá-se no período mais tardio da sua vida. Ele, na verdade, até aos 50 anos, a idade em que já tinha morrido Aristóteles ou Tomás de Aquino, Kant ainda não tinha escrito nada do que o define como tal. É no período tardio, sobretudo, que ele se torna um filósofo original, criativo. Kant escreveu muito, escreveu lentamente, portanto, ele passa quase uma década a formar as ideias fundamentais da sua teoria do conhecimento na Crítica da Razão Pura, que publica em 1781, e depois mais 2 anos a reescrever as ideias da Crítica da Razão Pura num livro mais pequeno, porque a obra teve poucos leitores, uma má recepção. É tal os prolegómenos a toda a metafísica futura que saem em 1783. Mas a partir desse momento ele começa a escrever muito rapidamente. Escreve os fundamentos da metafísica da moral, Groundwork, uma obra que alguns de vocês devem ler, terão que ler. Foi publicada em 1785, uma obra densa, onde ele formula os famosos imperativos categóricos. Escreve no ano seguinte, publica no ano seguinte, a metafísica, a fundamentação metafísica da ciência natural e, finalmente, a crítica da razão prática, do ramo prático da sua filosofia, que é publicado em 1788, e 2 anos depois, uma obra semelhante sobre o poder de julgar, a capacidade de julgar,
sobre a estética e a teologia. Mas publica também, a partir de 1784, portanto, quando começa a trabalhar na crítica da razão prática, uma série de pequenos ensaios, que muitas vezes são publicados em conjunto, sob o título Paz Perpétua e outros ensaios, ou um título semelhante, ou Ideia de História e outros ensaios. O primeiro dos quais é justamente sobre a ideia de uma história universal com uma intenção cosmopolitana. O segundo é propriamente o tratado sobre a paz perpétua, um esboço filosófico. De facto, a obra é temática. Depois, uma série de conjecturas sobre os começos da história humana. E, por fim, uma série de outros, mas eu sublinhava entre os escritos diversos um outro que é o que é a ilustração, o que é o iluminismo. No fim da vida, evidentemente, foi possível reunir não só apontamentos de alunos das suas últimas aulas na universidade, mas também uma série de notas que ele nunca publicou, sobre questões sobretudo físicas, porque ele julgou, sobretudo no período final da sua vida, que havia uma série de problemas no seu sistema filosófico que precisavam ser resolvidos e que constituem o que se chama o opus póstumo, obra póstuma. Para nos darmos conta de quão original ou quão especial esta ideia, temos que pensar que os princípios não se aplicam a todos os homens universalmente, porque todos os homens sejam, em certo sentido, semelhantes ou iguais, partilhem a mesma natureza comum, a mesma condição humana. Ou porque, por todos pertencerem a alguma género de sociedade, a sociedade implica direitos e deveres da parte do seu membro, do seu cidadão. Não. Pelo contrário, os direitos e deveres morais dentro de uma sociedade podem ser diferentes. Os princípios da moralidade e os princípios da lei são diferentes, são coisas separadas. Os princípios são universais, mas não são justificados porque os homens sejam parecidos e porque a felicidade consiste mais ou menos no mesmo conjunto em ter possibilidade de seguir o seu próprio caminho com base num certo conjunto de bens semelhantes, não é? Vamos dizer, a riqueza, respeito, a oportunidade, etc. Não. A lei e a política devem basear-se na ideia da máxima liberdade para cada um e não, como pensavam os antigos ou os filósofos clássicos, na ideia de que cabe ao Estado conseguir o maior bem-estar ou a maior felicidade para os seus cidadãos. Uma autoridade política assim seria considerada paternalista. Uma autoridade política que estivesse preocupada com a felicidade dos seus cidadãos presumia que os indivíduos seriam incapazes de escolher o que é melhor por eles próprios. Portanto, a autoridade política cabe funcionar por regras gerais, é um indivíduo, dentro dessas regras gerais, seguir o seu caminho com a máxima liberdade.